Olá, meu amigo, minha amiga. Artistas devem se envolver em política? Devem assumir posições? Pois bem, nós vamos tratar desse tema hoje aqui no Portal do José, porque nós temos uma artista muito conhecida no nosso país que está sendo convidada para virar ministra ou secretária da Cultura pelo presidente atual. Se você chegou agora, se inscreva no nosso portal, porque aqui a gente sempre aborda temas que você não vê por outros meios de comunicação. E se gostar, deu joia e vamos embora. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos no nosso portal. E essa semana nós vamos fazer uma entrevista com o deputado Paulo Ramos para a gente destrinchar o que acontece no mundo do ministro Paulo Guedes e as coisas que ele está fazendo em relação ao nosso futuro econômico do nosso país. Mande suas críticas, sugestões, perguntas, que vai ser legal a entrevista. Vou fazer a semana que vai entrar agora. Bom, sobre o assunto de hoje, você aceitaria ser ministro ou secretário num governo extremamente criticado e com pessoas extremamente problemáticas dentro da estrutura? Eu digo problemáticas para ser simpático, porque se você pegar as pessoas da área cultural do governo Bolsonaro, a gente não poderia dizer que essas pessoas estão em órgãos, mas essas pessoas estão em alas manicomiais. São pessoas radicais, pessoas que foram alunas ou são alunas do guru do presidente e dos seus familiares, lá a partir de Virgínia, e essas pessoas têm tido um comportamento bastante agressivo, beligerante, persecutório, bastante conflitivo, onde eles têm perseguido desde o primeiro dia do governo as pessoas de dentro do próprio governo e as pessoas que façam algum tipo de crítica ao governo. Então é nesse cenário que foi demitido o secretário de Cultura, que estava sendo uma espécie de aprendiz do nazismo, mas ninguém tinha levantado nenhuma lebre. Inclusive, o secretário da nossa inteligência, o general Heleno, não advertiu o presidente Bolsonaro que o seu governo estava repleto de pessoas com ideias nazistas. Então, só depois que acontece o fato é que a inteligência aparece, né? Dá até para fazer muitas piadas aí, mas são sempre piadas de mau gosto. O pior é que essa figura que foi colocada para fora do governo por pressão externa, que, como eu disse, se dependesse do presidente Bolsonaro, estava tudo em casa. Ele não achou nada demais ter uma pessoa com falas nazistas dentro do seu governo. Até tentou preservar a criatura, que para ele era o melhor quadro da cultura nas últimas décadas dentro do governo federal. Então, essa pessoa foi posta para fora contra gosto do presidente da República, mas dentro do ambiente ainda tem várias pessoas que são tarja preta na ala manicomial. E são essas pessoas que Regina Duarte passaria a comandar se ela aceitar esse cargo. Aí eu pergunto, se ela tiver alguma coisa na cabeça, ela não deve aceitar esse cargo, ou ela deve aceitar. Vamos analisar algumas questões. O Jornal Globo hoje colocou uma charge que fala sobre esse convite, mas eles não fazem uma matéria sobre esse episódio no dia de hoje, botando o presidente aqui com a arminha, coisa e tal. Aqui nessa revista História em Foco, de novembro, né, coincidentemente eu tinha essa revista, que estava falando assim de como essas teorias ou pensamento nazista, ele tem alcançado espaços em várias partes no mundo e os males que ele causou a toda a humanidade, e como havia também uma grande promiscuidade entre empresas e meios de comunicação que apoiaram esses regimes, ou o regime do nazismo, porque estavam ganhando algum tipo de vantagem. Aqui no Brasil nós temos uma situação um tanto ou quanto semelhante, porque tanto empresas, empresários e meios de comunicação fazem vistas grossas a esse vírus nazista porque eles não querem incomodar a área econômica do governo, que está lhes dando muitas vantagens ou muitas perspectivas de vantagem. Esse pessoal não tem compromisso com a ética, nem com a moral e nem com o nosso povo. Eles têm compromisso com o dinheiro. E alguns artistas também. Porque, embora alguns artistas no mundo se engajem pessoalmente em campanhas onde eles têm compromissos, né, com o qual eles estão alinhados, por exemplo, compromissos a favor de direitos humanos, em causas libertárias, contra enfermidades, contra calamidades,
Enfim, alguns artistas, por outro lado, só se envolvem em política se receberem muito dinheiro. Então, aqui no Brasil, nós vimos ao longo das últimas décadas artistas emprestarem seus nomes e seu prestígio a verdadeiras criaturas nocivas ao interesse público, ao destino das pessoas de uma maneira geral da nossa sociedade, né? E agora tem esse convite para a atriz Regina Duarte. Eu dei uma pesquisada. Regina Duarte tem 72 anos e está literalmente com o boi na sombra. Aqui é uma entrevista que ela deu numa feira agropecuária porque ela é criadora de um boi Brahman e está ganhando lá seu dinheirinho com isso, com uma vantagem muito grande. O boi não precisa cargo comissionado, o boi não quer saber se ela foi atriz, se ela trabalhou alguma peça de algum marxista, qual é o perfil ideológico dela. Então o boi está ali só ganhando preminho e fazendo com que ela ganhe um dinheirinho também. Mas se ela assumir esse cargo, ela vai ter o núcleo mais sabotador, o núcleo mais beligerante desse governo, que inclusive detonou o ministro Santos Cruz, o secretário Santos Cruz, que era um general, um homem com experiência administrativa, mas não resistiu no cargo, porque essa ala ideológica, essa ala manicomial do governo Bolsonaro, ela consegue se fazer mais forte. Então, Regina, você vai ganhar o seu saláriozinho, mas você vai ter ali a administração do caos ao seu entorno. A sabotagem será uma prática do cotidiano e você certamente não durará algumas semanas à frente dessa instituição, sairá queimada e vai ser perseguida, como é a prática dentro desse governo contra as pessoas que saem um tanto ou quanto fora do tom, né? Para ilustrar mais ou menos o que eu estou falando, eu peguei aqui um trecho aqui, porque você vai ter que se reunir com alguns ministros, né? E o ministro Von Traub, que é uma figura muito polêmica, para dizer o menos, nesse governo, também tem sido comum nas suas falas algumas coincidências também com falas nazifascistas. Essa foi uma delas, que ele colocou, por exemplo, que as elites, aí generaliza, né, tem que ser combatidas, quase dizendo que tem que ser eliminadas. Eu peguei um trechinho aqui só para ilustrar. Vamos lá. Opa. Nos últimos 25, 30 anos. O mecanismo é que essas famílias, é um mecanismo isso, as famílias oligarcas e esquerdistas bilionários, são bilionários, teve uma... Olha só, gente, é uma coisa complicada, né? O ministro dizer que as famílias de oligarcas, das empreiteiras, meios de comunicação, bancos, são famílias de esquerdistas bilionários. Então, Regina, você vai ter que estar em reuniões com um colega como esse. A gente deve recomendar que você não troque mensagens com o ministro, porque você vai precisar de um tradutor ali do teu lado, porque ele comete muitas derrapagens constantes contra a norma culta da nossa língua, né? Pois bem, eu peguei aqui só para ilustrar de uma forma mais alegre, porque eu vi uma fala de Regina Duarte, da personagem dela, contracenando com Francisco Coco, fala essa que ela deve guardar se ela resolver aceitar o cargo que está sendo oferecido para ela, porque esse trecho que eu separei para vocês é quase premonitório, né? Vamos ver como é que essa fala aí, se ela não tem, com certeza, que guardar com muito carinho. Vamos lá. Por que você está com medo? Quem disse? Se você não está com medo, por que correu? Talvez para não ter o desprazer de encontrá-lo e ser destratada de novo pelo senhor. Foi você que escolheu ser minha inimiga. Não foi você que me obrigou a fazer o que fiz? E por que o senhor fez? Para ter o prazer de me humilhar? Não. Foi para mostrar para todo mundo que eu não sou o paspalho, o idiota que você queria me transformar. Muito bem, já que agora conseguiu provar aos seus amigos que eu é que sou a ruim e o senhor é que é a vítima, eu acho que já se sente realizado, não?
Bom, gente, eu poderia dizer que essa é uma fala premonitória, porque eu não tenho a menor dúvida que será exatamente isso que vai acontecer se Regina Duarte aceitar emprestar o seu nome para esse governo das alas manicomiais desse governo, né? Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço, mande suas críticas, sugestões e amanhã tem outro vídeo novo. Até lá, tchau!